Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à estreia do nosso podcast, tá? Conversa com Estilo, um brinde ao nosso podcast, está estreando hoje, tá? Meu nome é Ismênia Ribeiro, sou nutricionista. Vou passar a palavra aqui para minha parceira se apresentar. Boa noite a todos, me chamo Karine Rezende, sou enfermeira de formação e hoje é um dia especial para a gente, que é a dia de estreia do nosso podcast, né? Como já disse Ismênia, Conversa com Estilo. E o tema de hoje, o desafio da mulher no mundo moderno, tá? Nós resolvemos construir um podcast voltado para o público feminino, tá? Isso não quer dizer que nós teremos apenas mulheres na nossa audiência, mas vamos tratar temas que valorizem a mulher, que busquem a história da mulher, que sirva de inspiração para muitas mulheres. A gente sabe que existe a história de muitas mulheres inspiradoras e nós utilizaremos ao longo deste podcast a história de algumas pessoas que contribuíram e que colaboraram para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando sobre os desafios da mulher neste momento que é justamente a modernidade, tá? Várias mulheres, né, que fizeram história e abriram um caminho para que hoje nós estivéssemos aqui, lutavam pelos nossos direitos, né? O direito de votar que nós não tínhamos, o direito de estudar, de fazer uma faculdade, o direito ao divórcio. Sim. E tantas outras leis que foram criadas em prol das mulheres, que foram conquistadas por mulheres que lá atrás lutaram por nós. A grande intenção deste podcast é fazer com que nós mulheres possamos fazer uma viagem interior, tá? Em que a gente comece a nos repensar, nos ver realmente com um olhar genuíno, com um olhar sincero, com um olhar que realmente nos valorize e que realmente consiga expressar a grandiosidade da mulher, não para os outros, mas para si próprio. Tá? Então essa é a grande intenção da gente, é buscar esse olhar interior, esse olhar mais, muitas vezes, acolhedor para si, não é verdade? Isso aqui é um lugar de acolhimento para vocês, né, para todos vocês, onde nós vamos abordar diversos temas, mas hoje o específico é este, né? Então, quantas mulheres não se sentem inferiorizadas, se sentem incapazes de fazer uma faculdade, não estou com a idade avançada, não tenho mais cabeça para estudar, eu não vou conseguir. Então, quantas mulheres estão em casa se sentindo incapacitadas de conquistar os seus objetivos, né? Nós estamos aqui para falar que você pode. Com certeza. Nós estaremos juntas todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, tá? Hoje nós está sendo transmitido pelo meu WhatsApp, pelo Instagram de Ismênia, pelo meu Instagram, mas a partir da semana que vem a nossa live será transmitida exclusivamente pelo Instagram do podcast, tá? Do nosso podcast. Então amanhã nós estaremos lançando o nosso Instagram e desde já nós pedimos que vocês nos sigam, nos acompanhem, tá? Porque aqui é só o início de uma jornada que nós temos certeza que seguirá por muitos anos e nós temos muitas histórias aí para poder construir, não sozinhas, mas juntas e junto com vocês que passarão a nos seguir, ou vocês que já nos seguem, que passarão a conhecer um pouco da nossa história, um pouco da nossa jornada e um pouco do que esse podcast ele tem a intenção de ofertar para cada um de vocês. E assim, começando, né, com o pé direito, eu queria ouvir de cara aqui, né, um pouco, ela dá uma aula de história, gente, maravilhosa, um pouco da história da mulher ao longo, né, dos séculos, a evolução dela em cada século, né, até chegarmos nos dias atuais. Porque assim, é muito fácil a gente parar para pensar na mulher nesse momento agora, tá? Nesse agora, 2024, depois de tantos desafios, depois de tantas questões que as mulheres já enfrentaram ao longo da história. Mas hoje à noite nós vamos fazer uma viagem na história, e para isso nós escolhemos 7 civilizações diferentes. Nós não estamos dizendo para você que essas civilizações elas foram as únicas que existiram jamais, mas nós escolhemos 7 civilizações que a gente conseguiu
ver um pouco da mulher nessas histórias, para que a gente consiga criar um paralelo e a gente consiga chegar até o ano de 2024, tentando nos reconstruir, né, que essa é a grande intenção do nosso podcast, e o olhar realmente que a mulher vai passar a ter à medida em que ela se encontrar. Tá? Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que a história conta. A história conta que a vida surgiu aí há centenas de anos, mas o homem, a raça humana, ela surge no continente africano, mas a formação social, que ela só vem realmente depois da descoberta do fogo, depois que o homem ele deixa de ser nômade, depois que o homem ele consegue sobreviver fixo em um determinado lugar, que aí vem a primeira formação de sociedade, que são as primeiras famílias, e aí as primeiras aldeias, as primeiras tribos e por aí vai. E um dos grupos importantes que a gente encontra na história é justamente os aborígenes da Austrália. Por que eles? Porque uma coisa bem interessante que existe na história deles é a questão do papel da mulher dentro dessa sociedade. A gente sabe que as sociedades primitivas elas eram classificadas como caçadores-coletores. Eram aqueles que eles caçavam, que eles colhiam da própria natureza. Foi quando eles aprenderam logo depois a domesticar os animais, é quando depois eles vão conseguir criar os rebanhos, produzir a sua própria agricultura, mas até esse momento só era realmente os caçadores-coletores. E aí a gente viu um papel importante na mulher nessa sociedade. A história, ela diz que essas mulheres, ela tinha até a estrutura do corpo semelhante à estrutura do corpo dos homens, tinham uma estatura semelhante, elas tinham uma musculatura semelhante, porque elas precisavam caçar grandes animais, porque elas precisavam colher, elas precisavam viver aquela vida que para elas era tão difícil quanto era para os homens. Então, elas tinham um papel igual ao dos homens dentro da sociedade. Mas, por incrível que pareça, a mulher ela tinha um destaque especial. Essa mulher ela detinha o conhecimento geográfico e territorial. Então, as tribos elas permaneciam em determinados lugares. A perpetuação dessas histórias e dessas tribos era graças à presença dessas mulheres. Isso aí aconteceu há cerca de 50 mil anos atrás, tá? Depois existe uma civilização, 40 mil anos depois, que já estão aí os Yahus, que eles se desenvolveram num lugar onde a gente conhecido hoje como a China moderna. E, por incrível que pareça, a mulher nesse período ela já passa a ter uma condição secundária. Por uma questão cultural, essa mulher ela já deixa de ter todas essas relevâncias de caçar, de colher, de plantar, mas ela passa a ter mais cuidados domésticos e cuidados dentro da própria família. Quando a gente pensa na história, é a primeira vez que se pensa na subserviência da mulher. É quando a mulher ela passa a ter um local secundário, tá? Ela passa a ser vista como inferior ao homem. Então, ela não tinha mais um papel tão importante dentro da sociedade e isso estava restrito ao homem. Se a gente observar culturas que sobreviveram nesse lugar, como a questão das culturas orientais, que são tão pouco conhecidas por nós ocidentais, a gente observa que isso se perpetuou durante muitos anos. Mas quando a gente vai para o novo momento em que a China vive 7 mil anos depois, a gente consegue observar que 44%, de 44% a 46% da mão de obra chinesa hoje, ela é mulher, ela é feminina. E mais de 33% dessa mão de obra chinesa hoje, ela corresponde à mão de obra do planeta inteiro. Então a gente percebe que essa mulher ela evoluiu ao longo desses 7 mil anos, tá? A gente pode vir para uma sociedade mais moderna, que não é tão moderna, mas é o que a gente conhece como o berço da sociedade, da civilização ocidental, que é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia não pode ser considerada como um povo, ela é uma região onde viveram aí entre 6 a 8 povos, e uma grande característica dessa civilização que se perpetua até os dias de hoje é essa inferioridade da mulher. Tá? A mulher ela tinha uma relação muito grande com a sociedade patriarcal, e essa mulher ela estava ali unicamente para casar-se, para ter uma família, para cuidar dos filhos, e ela estava muito ligada à questão da manutenção da família, que é um papel importantíssimo da mulher, que isso a gente não pode deixar isso de lado.
mas essas mulheres, elas estavam numa localização geográfica que a gente chama hoje do famoso Oriente Médio, tá? E por incrível que pareça, as mulheres naquela época também andavam todas cobertas, tá? Elas não tinham, andavam o rosto coberto, o corpo coberto. As únicas mulheres que não cobriam o rosto eram justamente as prostitutas, tá? E as escravas. Então elas eram conhecidas dentro daquela sociedade como prostitutas ou como escravas porque elas não cobriam o rosto. Eram inferiorizadas naquela sociedade. Isso, e eram representadas desta forma. Ficava bem claro que aquela mulher ou era escrava ou ela era uma prostituta. O casamento era uma coisa tão importante nessa sociedade que as mulheres se casavam com 13, 14 anos de idade, que chegava um ponto em que essas noivas elas eram leiloadas. Elas tinham um dote, e esse dote representava uma condição financeira para essas famílias. Então elas eram entregues ao casamento realmente como uma manutenção do poder econômico por essas famílias. Dentro dessa Mesopotâmia, que a gente vai aí de 3.500 a.C. até aproximadamente 550 a.C., a Mesopotâmia depois ela é invadida por um povo que, por incrível que pareça, ele tem uma visão totalmente diferente da mulher. Tá? Para eles, a mulher ela tinha um papel semelhante ao do homem. Ela não era inferiorizada dentro da sociedade persa, que a Pérsia ela foi aí o primeiro momento pós Mesopotâmia, onde essa mulher ela consegue ser vista realmente com um olhar diferente. Tem uma história muito interessante na história da Pérsia, que também está escrita na Bíblia, na história dos hebreus, que é sobre a rainha Esther. Tá? Na Bíblia, ela carrega o nome de rainha Esther, que se casou com o rei Assuero. Por incrível que pareça, muitos historiadores, eles dizem que a rainha Esther nunca existiu, que aquilo ali só foi uma forma de perpetuar a cultura hebraica. Mas quando a gente estuda a Pérsia, a gente descobre que Xerxes I era o rei Assuero e que Radassa, que era a esposa de Xerxes I, era a rainha Esther. E por incrível que pareça, ela se casou com Xerxes não simplesmente por um encantamento, mas ela, apesar dela ter sido escolhida no meio de tantas outras concubinas, mas ela tinha uma característica diferente, que era justamente o conhecimento. Ela tinha uma manifestação de poder tão semelhante a ele dentro do reinado de Xerxes, que quando o povo hebreu ele não é morto, tá? Em toda uma perseguição, toda uma situação que é gerada, o povo hebreu era escravo na Pérsia e ele não é eximado justamente por um pedido de Radassa. Mas dizia-se muito que estava relacionado ao amor de Assuero por Radassa. Quando a gente estuda a história, não. Diz que Radassa tinha um poder semelhante ao de Xerxes dentro da Pérsia. Então, por isso que o povo é poupado. Então, o povo hebreu é poupado pela influência de uma mulher. Tá? Que mais tarde na história eles querem minimizar o poder desta mulher dentro desta sociedade. Porque percebeu que ela tinha uma influência muito grande. Tá? Isso tem muito a ver porque a Pérsia, quando ela é criada, ela tinha uma influência muito grande dos Medos. E os Medos eram um povo que tinha um olhar diferente sobre a figura feminina, possivelmente porque tinha uma influência também dos próprios povos egípcios, tá? Outro povo que a gente pode destacar é o povo hebreu. Todas essas civilizações elas viveram em tempo semelhante, 2.000, 3.000, 3.500 anos antes de Cristo, e o povo hebreu ele tem uma característica muito interessante. De todos esses povos que povoaram a Mesopotâmia, ele tinha uma característica diferente em relação à mulher. Os hebreus, a mulher tinha um valor político, econômico e social dentro dessa sociedade. Ela não estava ligada simplesmente à criação dos filhos ou à família, apesar de ser também uma sociedade patriarcal. Mas a mulher, ela tinha um poder político, a mulher, ela tinha um poder religioso. A gente sabe que muitas profetisas existiram nessa época, e a gente tem um grande exemplo aí do poderio da mulher,
que foi Débora. Débora foi uma das juízes aí que se destacou dentro do livro de Juízes. E esses dias eu estava vendo no TikTok uma menina que ela está fazendo um estudo sobre a Bíblia, e ela dizendo que Débora foi a primeira feminista da história, que ela se encantou com a história de Débora pela representatividade política que Débora teve dentro dessa sociedade. E por incrível que pareça, os hebreus, na sociedade hebraica, a mulher ela tinha influência tanto naquilo que era público quanto naquilo que era privado, tá? Mas só que acontece uma modificação nessa história. Acontece uma modificação nessa história quando a gente passa a ter aí a influência dos gregos sobre este povo, tá? E a gente vê que os hebreus, em 1100, com o surgimento da cultura grega, tomando conta e influenciando tudo aquilo, a mulher passa a ser vista com um olhar diferente. A gente sabe que dentro da cultura grega a mulher tinha um olhar de inferioridade, no sentido de que o homem ele é superior à mulher. Tá? A mulher grega ela não votava, a mulher grega ela não tinha interferências políticas, o nome dela não podia ser citado em determinados lugares, tá? As mulheres não podiam ser citadas porque ela era tida como inferior. Então essa influência grega ela passa a influenciar também a cultura hebraica. Tá? E a gente percebe que na construção do Novo Testamento, porque se a gente observar, o Velho Testamento ele trata a cultura hebraica, mas o Novo Testamento ele trata o cristianismo, aquilo que veio depois de Jesus. E a gente não poderia deixar falar de cultura hebraica ou falar do processo evolutivo da mulher sem a gente citar a figura de Jesus. Até porque a nossa história é dividida em antes e pós-Jesus, tá? E quantas figuras incríveis a gente encontra dentro da Bíblia que acaba sendo esse reflexo, tá? Maria Madalena, a própria Maria Madalena é uma empoderada para a época, né? Sim, empoderada demais, à frente do seu tempo, claro, totalmente à frente do seu tempo. E tem uma mulher também que foi perseguida pela sociedade porque ela vivia uma sociedade que a mulher não podia dar sua opinião, não podia abrir a boca, não podia estudar, e ela sabia ler e sabia escrever. Então isso era um desaforo para o homem naquela época, né? Eles não aceitavam uma mulher lendo. Lia, escrevia. Ela cuidava do próprio comércio dela, o pai dela era rico, o pai morre, empreendedora. Ela cuida de tudo que o pai dela deixa, por incrível que pareça. Maria Madalena, alguns fatos históricos dizem que ela foi quem sustentou toda essa caravana dos discípulos pós-morte de Jesus, porque ela era alguém, realmente era uma mulher abastada, ela tinha realmente uma condição financeira e intelectual para aquela época, tá? A gente está falando de uma sociedade hebraica onde ela já tinha uma influência grega, onde a mulher pouco representava dentro daquilo tudo ali. E Jesus ele tinha um olhar tão diferente sobre a mulher, que a Bíblia diz que quando Jesus morre, ele ressuscita, ele aparece para quem? Para Maria Madalena. Então a primeira pessoa que ele aparece é justamente para uma mulher, para que aquela sociedade compreendesse o valor da mulher dentro daquilo ali. E a gente não poderia deixar de falar de história aqui antiga, sem citar, para mim, a sociedade mais importante que existiu para mim, que é a sociedade egípcia. Eu sou apaixonada pelos egípcios. E quando a gente pensa nos egípcios, a gente pensa, por exemplo, na figura de Hatshepsut. Em 1478 a.C., ela foi a primeira faraó da história. Ela foi a primeira pessoa a conseguir unificar o Baixo e o Alto Egito. Governou o Egito por 22 anos. É conhecida pela grande abertura econômica, pelas grandes rotas comerciais que ela criou, pela boa relação com todos os povos estrangeiros com quem ela conviveu. Mas uma coisa incrível na história mostra é que tudo que existia sobre ela estava registrado como se ela fosse um homem, como se ela fosse um faraó. Tanto que a múmia dela só foi descoberta no ano de 1900 e no ano de 2007, agora recentemente, que a história dela veio à tona e realmente se mostrou quem era ela dentro dessa história. Depois dela, a gente tem outras figuras aí dentro da história egípcia também, que é a própria
Nefertari, a própria Nefertiti, que foram mulheres extremamente influentes, foram esposas de grandes faraós. E por que elas foram grandes figuras políticas? Porque dentro do Egito, a mulher, ela era como o homem, um complementava o outro. Então, o poderio delas estava relacionado ao mesmo poder do faraó. Não é à toa que quando o esposo delas morriam, elas tinham ainda a oportunidade de governar por um tempo, que como aconteceu com Nefertiti, que foi uma das mulheres mais influentes e empoderadas da história egípcia, e que ela governou ainda antes de Tutankhamon assumir o poder, ela ainda governou o Egito por 2 anos. Fatos históricos referem isso. Outras áreas da história, elas contestam isso, mas a gente vê muitos fatos, porque a gente percebe o seguinte, é que o que aconteceu com Hatshepsut, o faraó que veio após ela, na dinastia seguinte, ele fez de tudo para destruir tudo que era dela. Então ele quis apagar a história dela, a história gloriosa de uma mulher que reinou sobre o Egito, tá? Fez um reinado de sucesso. E aí a gente pode, esse império, ele só vai chegar, ele surge em 3150 a.C. e ele só vai chegar ao final aí em 30 a.C. e existe aí uma história incrível que marcou toda essa evolução política, econômica, social do povo egípcio, que é justamente Cleópatra. Tá? Não podemos deixar de falar de Cleópatra. Jamais. Cleópatra VII, porque existiram 6 Cleópatras antes dela, mas ela foi a que realmente se destacou na história. É uma história muito complexa, quem tiver curiosidade de ler, leia sobre a história dela é interessantíssima. A gente tem na cabeça que Cleópatra foi como a história nos deixa, a amante de Júlio César e de Marco Antônio. Mas quando a gente vai estudar sobre a história dela, a gente percebe que ela governou o Egito por 3 décadas, tá? Era uma mulher extremamente poderosa, tá? Uma mulher que viveu em Alexandria, uma mulher que governou de Alexandria. A Alexandria era a capital econômica da época, e ela era uma mulher tão inteligente que ela falava 8 idiomas diferentes. Ela falava 8 idiomas diferentes porque ela precisava ter uma relação muito grande com todos aqueles povos que viviam ao redor do Egito. Realmente ela teve um filho com o Júlio César. Após a morte de Júlio César, ela acabou tendo um relacionamento com Marco Antônio. Desse relacionamento com Marco Antônio, ela teve 2 filhos. Acabou tendo o seu império destruído pela invasão dos romanos, tá? Então os romanos aí, por ódio ao próprio Marco Antônio, e na intenção de matar o filho de Cleópatra, porque ele era sucessor ao trono de Roma, já que ele era filho de César, tá? O sobrinho de César assumiu o trono, então o parente mais próximo que tinha era justamente o filho de Cleópatra. Então ele invade Alexandria, ele mata Marco Antônio, na verdade Marco Antônio ele tenta se matar, porque contam para ele que Cleópatra havia se matado, ele se suicida, e aí Cleópatra, ela, com medo de ser presa, ela deixa um testamento, e nesse testamento a última coisa que ela pedia era que o corpo dela fosse enterrado junto ao de Júlio César, e ela também se mata mais tarde. Conta a história que ela foi picada por uma víbora, mas quando você se aprofunda na história, ela fala que realmente ela se envenenou para fugir daquela coisa, para não perder o poder. Ela veio de uma dinastia onde morrer pelo poder era algo comum entre eles. Então ela preferiu morrer do que abdicar do seu reinado no Egito, e aí se encerra o último império egípcio. Realmente ela foi a última faraó, a última rainha, grande rainha do Egito, e depois disso aí toda aquela região era tomada pelos romanos, e quando vem os romanos, apesar da mulher ter uma abertura política maior do que a mulher grega tinha, mas a mulher romana, ela realmente estava voltada para a ser a esposa, a boa esposa, a referência de esposa. Quando a gente pensa no Egito, que a gente vê que a primeira escritora surgiu lá, deixou 40 livros, 40 pergaminhos de história, essa mulher deixou. A primeira médica surgiu no Egito.
Tá? A primeira grande rainha surgiu no Egito. Então, o Egito deixa um legado muito grande dessa valorização da mulher. Que, por incrível que pareça, tudo isso começa a ser sucumbido, porque quando os romanos eles conquistam isso aí, eles fazem questão de diminuir esse papel da mulher, porque já vem sob uma influência grega também. Com o final aí do Império Romano, a gente entra aí no período da Idade Média, onde essa mulher, ela tenta até estudar, ela tenta até crescer, se ela quisesse estudar, ela tinha que estudar em casa, ela não podia frequentar as escolas, ela não poderia ter esse avanço cultural que o Egito tinha, tá? Então essa mulher, ela passa a ser segundo plano também. Tá? E aí a mulher entra num processo de desvalorização do surgimento das concubinas, da inferiorização da mulher, do afastamento da mulher do convívio social. Em Roma, por exemplo, essa mulher ela só tinha valor realmente se ela tivesse uma família, se ela fosse uma mulher casada. Fora isso, ela não tinha nenhuma representatividade social. E essa mulher aí da Idade Média, ela vem com todas essas influências, tá? Então, ela até tenta crescer. A gente vê mulheres que foram chefes de exército, mulheres que foram grandes referências de conhecimento, de cultura, de buscar, mas elas foram sucumbidas principalmente pelo patriarcalismo da Igreja Católica. Então, essa sociedade patriarcal pregada pela Igreja, ela acaba reduzindo muito o poder da mulher, e esta mulher, ela termina aí a Idade Média no século XV sendo queimada na fogueira. Um grande exemplo que nós temos isso aí é de Joana d'Arc, tá? Quantas de nós seríamos queimadas na fogueira? Por incrível que pareça, Joana d'Arc ela vai ser inocentada anos depois, porque a família paga para alguém investigar e provar que realmente Joana d'Arc não era nada daquilo, que tudo não se tratava de um jogo político de um bispo para que ele conseguisse chegar à ascensão da igreja. E Joana d'Arc, ela ficou presa durante um tempo, e quem comprou Joana d'Arc, ele tentou segurar Joana d'Arc o máximo que pudesse na prisão para que ela não morresse, mas ela acabou sendo queimada na fogueira. E quantas grandes mulheres foram queimadas na fogueira por serem contrárias àquilo em que uma sociedade machista pregava como certo. Nesse período a gente vem para o Brasil. 1500 o Brasil é descoberto. Quando os portugueses eles chegam aqui, quem tem aqui os índios, a gente pensa no índio, na minha visão, semelhante. Nós temos uma índia aqui na mesa, tá, gente? Para quem não sabe, a gente volta lá para aquela primeira sociedade. Os coletores, caçadores, eram assim que os índios viviam. E a mulher fazia parte desse processo. A mulher indígena, ela era uma guerreira, né? Isso. A mulher do cacique, ela tinha que ter um porte físico para aguentar caçar, né? Defender sua tribo juntamente com o cacique e tudo mais. Então, toda uma influência, né, de uma mulher guerreira também. Com certeza. Inspiradora. Ninguém melhor do que Ismênia para falar sobre as mulheres indígenas, tá? Aí o que acontece? Nós somos colonizados, vem o português com essa cultura europeia, tá? Que já vem de influência de tudo aquilo que se misturou durante todos esses períodos históricos, principalmente com a influência greco-romana. E aí o que acontece com essa mulher? Ela vem para cá e ela só serve para quê? Para criar filhos e estar submissa à autoridade dos homens. Mas, por incrível que pareça, nós chegamos num momento em que a mulher começa a ter uma visão diferente. Nós estamos falando agora de Brasil. Nós não tínhamos direito nem à escola. Para quem não sabe disso, a mulher ela não tinha direito de frequentar a escola. Se ela quisesse aprender a ler, escrever, a sua educação básica, dentro da casa dela, porque ela não tinha direito de frequentar a escola. No ano de 1827, a mulher passa a ter o direito de frequentar a escola. Aí, quando a mulher passa a frequentar a escola, em 1827, algo de diferente acontece. 1879, essa mulher vai para a faculdade, e aí uma revolução no país acontece, a ponto de uma mulher que não tem direito nem de votar. No ano de 1910, essa mulher cria o primeiro partido feminista, o primeiro partido formado por mulheres. Ela não votava, mas ela já podia abrir a boca e se manifestar politicamente. Tá? Em 1932, a mulher ela passa a ter direito a votar, então a mulher ela já conquista o direito ao voto. Em 1962,
surge aí o Estatuto Feminino, e esta mulher, que antes ela não podia trabalhar sem a permissão do marido, porque a mulher ela só entra no mercado de trabalho, porque depois das escolas, que a mulher tem direito à escola, a mulher pode se tornar professora. Então essa mulher pode trabalhar. No período pós-guerra, no período das guerras, Primeira Guerra, o que acontece? O homem estava tão voltado para a guerra que o mercado de trabalho precisa de mulheres. Então essas mulheres elas precisam fazer parte do mercado de trabalho, mas ela só podia trabalhar se ela tivesse autorização do marido. Então, a partir de 1962, essa mulher ela poderia ingressar no mercado de trabalho que o marido precisasse assinar e dizer não, ela pode trabalhar. E em 1977, a mulher ela passa a ter o direito ao divórcio, que aí é justamente o momento da alforria feminina, porque ela não precisava mais estar ligada ao homem, ou ela estar debaixo da autoridade daquele homem, para que ela pudesse ter as suas próprias escolhas, para que ela pudesse determinar o que ela realmente queria. A gente percebe que todas essas civilizações que avançaram, elas só crescem quando a educação é envolvida nesse processo. E no Brasil a mulher só passa a ser vista com outros olhos quando ela tem direito à escola, quando ela tem direito à escolaridade, quando ela passa a estudar e ela começa a exercer uma influência tão grande a ponto de ela conseguir se libertar desse poderio que o homem tinha sobre ela. Tá? Então a gente entende que a educação ela é um marco na evolução da mulher em todos os aspectos. Todas nós, ao longo da história, sempre buscamos isso. Até o voto ele passa a ser questionado quando eu consigo me compreender dentro desse processo. Quando a mulher ela consegue ver o verdadeiro papel dela dentro da sociedade e todas essas possibilidades sociais que ela passa a ter, então a mulher começa a ser vista com outros olhos. Tá? Então, ao longo da história, existiram mulheres incríveis. Se a gente for estudar sobre cada uma delas, a gente passa anos aqui falando sobre cada uma delas. Mas não importa qual foi a época que essas mulheres viveram, elas viveram de forma inspiradora. O que a gente observa, Ismênia, é que hoje a gente tem muitos movimentos sociais que buscam mostrar muito uma sensibilidade excessiva, talvez uma fragilidade, mas quando a gente olha para as grandes mulheres que construíram a história, elas construíram a história mostrando de melhor aquilo que as mulheres tinham. Não queremos minimizar ou diminuir este papel da mulher, mas o que a gente quer, e nenhum desses movimentos que aconteceram de forma nenhuma, tá? Cada um desses movimentos eles tiveram um sentido, desde você queimar o sutiã em praça pública, ou você fazer diversas revoluções em diversos lugares, tá? Ou por direitos trabalhistas, ou por direitos a se divorciar, ou por direito a estudar, mas os grandes marcos da história, eles foram deixados por mulheres que entenderam o seu verdadeiro papel. Tá? E buscaram isso. Né? Estudando, pesquisando, para se encaixar ali em todo aquele contexto, porque a gente só consegue dessa forma. Né? Nós temos que ter uma inspiração. Essas mulheres elas foram inspiração para nós. Né? Quando você se sentir inferior, se sentir diminuído e falar assim, eu não consigo, você vai e olha para essas mulheres, pesquisa a história de todas essas mulheres que fizeram parte da evolução feminina, né, até os dias atuais, e elas conseguiram, né, como tantas no Egito, conseguiram governar 22, 30 anos, né, ser rainha. Maria Madalena foi à frente do seu tempo, e outras, porque ela buscou conhecimento, né, em um tempo que não podia. Né? Ela fez tudo isso escondido para aprender, aprendeu a ler, sabia matemática, né, e tudo mais, e todo mundo ficou espantado, os discípulos, que ela mesma ensinou alguns a ler, que não sabiam ler, e eles se sentiram inferiorizados porque uma mulher estava ensinando, sabia, e eles não sabiam. Então todas essas questões, né, nós como mulheres temos que nos inspirar nessas mulheres. A gente se inspira, cada um se inspira, né? Eu vejo histórias maravilhosas, nossa, que mulher forte, que mulher guerreira, né, à frente do seu tempo, que coragem, né, que audácia. Eu falei, meu Deus, que audácia para um tempo daquele que era queimada na fogueira, mas ela, né, falava e acreditava na verdade dela. Então, assim, quantas mulheres a gente tem aqui no Brasil, na nossa Itororó, né, na nossa região, aqui na nossa cidade, quantas mulheres a gente vê conquistando esse espaço
né? Eu falo assim que depois de formada, há 7 anos atuando como nutricionista, eu nunca tive um chefe homem. Todas as minhas chefes foram mulheres, né? E a grande maioria delas, mulheres inspiradoras, mulheres nas quais eu me inspirei. Eu disse, nossa, eu quero ter uma chefe assim humana como Carito, foi minha chefe no hospital. É uma pessoa humana, uma pessoa que trata todo mundo sem diferença, sabe conversar, né? Sabe passar o que tem que passar e cobrar de uma forma que não te humilhe, né? Que você não se sinta inferiorizado, porque quando a gente estuda, né? Você estuda, busca conhecimento e você chega em determinado ambiente e você não tem esse valor, não é valorizado, né? A gente encontra muito isso por aí, chefes autoritários e tóxicos, né? Mas que você tem que reconhecer o seu valor. Eu estudei, eu busquei isso, sim, né? E aquela coragem que você falou, quando a pessoa tem coragem, você, aqui não me cabe mais. Sim. Eu vou buscar os saltos bons. Sim. Uma das coisas que talvez a gente mais chame a atenção nessa questão dos desafios da mulher nesse mundo moderno, aí tem que pensar na questão do mercado de trabalho. A gente tem muito essa questão do mercado de trabalho, das dificuldades que a mulher enfrenta no mercado de trabalho por N questões. Mas já foi muito mais difícil, tá? A gente não podia estudar, a gente não podia trabalhar, a gente não poderia chegar a lugar nenhum. Hoje a gente está no mercado de trabalho, o que a gente busca é que a gente seja visto com o mesmo olhar que o homem é visto. Nas nossas profissões, menos, porque as nossas profissões são profissões mais voltadas ao público feminino, realmente, mas nós temos profissões que são voltadas mais ao público masculino. E a gente entende que as mulheres, elas enfrentam dificuldades nessa construção. Mas não vamos dizer para você que não são grandes mulheres. Muito pelo contrário, nós temos mulheres que se destacam em todas as áreas. E qual é o segredo disso aí? No meu entendimento, tá? Se é difícil para mim, mais do que o homem, então que eu dobre a minha energia, tá? Que eu aumente 10%, que eu aumente 20%, que eu aumente 30%, que eu me dedique mais, que eu estude mais, que eu conheça mais, que eu seja uma diferença dentro do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho hoje, ele quer quem saiba se relacionar com pessoas e quem saiba se comunicar com as pessoas. É isso que o mercado de trabalho quer. Então a mulher está à frente disso. Quando a gente volta lá, e todas essas mulheres, e a gente percebe que ao longo da história, muitas mulheres elas foram sendo tentaram que essas mulheres fossem apagadas da história. Por que apagar essas mulheres da história? Porque mulheres que influenciam mudam realidades. Mulheres que influenciam mudam o mercado de trabalho. Mulheres que influenciam mudam ambientes. Mulheres que influenciam mudam empresas. Mulheres que influenciam mudam igrejas. Mulheres que influenciam mudam casas. Então, tudo aquilo que influencia é melhor que esteja calado. Quando eu me sinto inferior a alguém, o que eu preciso fazer é calar. É isso que muitas pessoas na sociedade ela busca. Então, a mulher, o mercado de trabalho está aí. É muitas vezes mais difícil? Mas não é impossível. E nunca será impossível. Porque depende de mim, depende do meu esforço, depende da minha dedicação, depende do meu olhar sobre mim mesma, tá? Porque você, esses dias comentando comigo, você falou sobre quanto era inspirador você encontrar pessoas na faculdade que eram muito mais velhas do que você. Eu tive colegas de faculdade quando eu estudava História, que eu tinha colegas que tinham 60 anos de idade e faziam parte da minha equipe, eu achava aquilo ali o máximo, porque ela voltou para estudar, porque aquilo ali era um sonho, porque ela entendeu que aquilo ali era muito pequeno diante de tudo que ela via lá na frente. Então, 5 anos de faculdade representavam muito pouco diante daquilo que ela se tornaria após o final da faculdade. Tá? Quantas pessoas a gente vê com 70, 60 anos voltando a estudar? Deficiente visual, sim, várias deficiências que estão lá buscando, né, um sonho. Então, assim, o que te limita? Né? E quando eu vi aquilo, eu falei, aí que eu tive muito mais determinação. Sim. Que ainda tinha alguma coisa que me prendesse, né, que me fizesse desistir. Eu falei, gente, né, uma pessoa com deficiência visual vindo para a faculdade com todas as limitações, uma cadeira de roda. Então, qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Não existe desculpa. Então, se você quer, você consegue. A única coisa que te impede, né, é o seu pessimismo, é o seu medo. Né? Vá com medo mesmo. Então, eu fui com medo enfrentar uma faculdade depois de 5 anos sem estudar. Terminei o ensino médio grávida já.
com filho, com família, e fui com medo, com todas as limitações que eu tinha, né? Com as minhas possibilidades, eu fui. Dinheiro não tinha dinheiro para fazer a faculdade, fiéis. A gente vai buscando alternativas, mas o que te limita? Eu vou ficar colocando desculpa, não tenho dinheiro. Aí eu sou casada, tenho filho, vou ter que ir todo dia para Itabuna. Ia todos os dias para Itabuna e voltava, né? E tendo casa, família e tudo para cuidar. Me lembro que uma professora uma vez me falou, a gente conseguiu um estágio extracurricular na Seclac de Deus. E eu falei, nossa, enriquecedor, né? Pro currículo eu já estava fazendo 3 estágios, TCC, já estava assim, na loucura de final de faculdade. Falei, eu vou. E ia. Não dormia, parecendo uma zumbi, ia, mas eu ia. E aí o que aconteceu? Começou a ter algumas faltas. Né? Algumas pessoas começaram a faltar. E um dia na reunião na sala falou, Ismênia tem todas as desculpas para não ir. É filho, é casada, mas ela está lá no dia e na hora certa. Então vocês não têm desculpa, vocês não têm família, assim, não são casadas, são solteiras, moram na casa dos pais. Quais são as desculpas de vocês? Não tem justificativa. Isso serve de inspiração para a gente pensar um pouquinho naquilo que nos limita. E a gente percebe que não é o outro que nos limita, somos nós mesmos. Porque assim, mãe de filhos gêmeos, tá? 5 anos afastada da escola, casada, morando a 130 quilômetros da faculdade onde estudava, e manteve essa rotina 4 anos e meio. 4 anos e meio, de cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos e concluir uma faculdade e hoje conseguir construir uma carreira tão brilhante. Tá? Então, poderia dizer não, Ismênia não vai ser nada. Ismênia nasceu ali em Rio do Meio, escola pública, não teve oportunidade de estudar, engravidou com 17 anos de idade, mas ela não se limitou diante daquilo que para as outras pessoas era limitador. Então, muitas vezes a gente se limita pelo que o outro diz, muitas vezes a gente se limita porque um amigo diz, você vai voltar a estudar. Ou então o filho diz assim, mãe, a senhora já tem 60 anos de idade. Eu tenho uma amiga em que ela voltou a estudar com 60 anos de idade. E o sonho da vida dela era fazer enfermagem. Ela já era assistente social, ela era técnica de enfermagem, mas ela tinha um sonho. Mas ela tinha 2 filhos já adultos, um esposo, como é que ela ia sair de uma cidade pequena para ir para uma cidade maior estudar, porque ela não tinha como ir e voltar todo dia. Quando surgiu a Unopar em Tapetinga, ela me mandou mensagem e disse, Karine, eu queria sua opinião. Eu vou abrir um curso de enfermagem, eu queria muito fazer, um sonho meu. O que você acha? Eu falei, vai. E ela, mas, eu falei, não vai, só vai, tá? E aí, no convite de formatura dela, ela fez um agradecimento a mim, porque eu sempre incentivei a ela, desde o primeiro dia, que ela não desistisse. Ela se formou, 65 anos de idade, hoje é enfermeira, assistente social, conseguiu realizar o sonho dela, pode olhar para a vida dela e falar, eu consegui exatamente tudo o que eu queria. Então não existe tempo, não existe a cidade onde você mora, não existe a condição financeira, apesar de todas essas coisas serem dificuldades. Nós não vamos dizer que ser uma mãe solteira não é difícil, eu não vou dizer para você que ser uma pessoa acima de 40 anos de idade, desempregada nessa sociedade brasileira que nós temos, isso não é difícil. Sim, sabe que uma pessoa acima de 50 anos de idade no Brasil é tão difícil conseguir um emprego, mas isso não pode ser limitador, tá? A gente tem que olhar para pessoas que nos inspirem. Todos nós precisamos ter ídolos na nossa vida. Pessoas que a gente olhe e fale, eu quero ser assim. Não que é para estar correndo para a rua e tirando foto, não é esse tipo de ídolo, não. São pessoas que nos inspiram e fazem a gente repensar a nossa vida e falar, não, se fulano de tal chegou, eu também posso chegar lá. Porque não existe limites para quem acredita em si. Tá? Esse é o segredo da vida. O segredo da vida é o olhar para si, que a grande intenção desse podcast é fazer você, hoje, depois que nós encerrarmos essa live, você parar e pensar, não, onde eu parei, onde eu posso recomeçar, até aqui, onde foi importante, o que é que eu preciso mudar daqui, o que é inegociável na minha vida, quais foram os sonhos que se perderam, onde foi que eu me perdi nessa jornada de vida, onde é que eu posso recomeçar, porque nós que temos a nossa formação, nós temos as nossas profissões, mas a gente nunca parou de estudar, a gente nunca parou de se desafiar. Isso aqui é um novo desafio, mas quantos desafios a gente tem vindo realizando ao longo de todos esses anos? Isso aqui, desses anos, aqui é só mais
mais um de muitos que virão e de tantos que a gente tem aí a enfrentar aí, né? Ao longo da vida, né? Como você falou, nós precisamos de ídolos, né? E assim, a minha musa inspiradora sempre foi minha mãe, porque na época que ela foi cursar a faculdade, era totalmente inviável, era muito difícil, porque não tinha nenhuma house na época, né? Então ela fazia os trabalhos todos no manual, vinha aqui para Itororó, para a prefeitura, para ver se conseguia alguém para digitar, toda aquela dificuldade, não tinha celular, não tinha Wi-Fi, não tinha grupo de WhatsApp. Então eu falei assim, mesmo com todas essas limitações, ela buscou, né, viu, teve a visão que magistério já não dava, né? Só tem magistério para estar atuando na educação. E ela foi uma das primeiras, a turma dela foi a primeira turma de professores a cursar pedagogia na época. Então eu falei assim, nossa, se minha mãe, com todas as limitações, casada, com filho, e todas essas dificuldades, ela foi fazer uma faculdade, eu também consigo. Sim, né? E ela foi a minha maior incentivadora, né? E quando eu pensei em desistir, você pensa assim, é normal, né? Pressão psicológica, muita coisa para você lidar, filho, casamento, enfim. E chegou um determinado momento, a reta final, que eu já estava em surto psicológico já, de tanta pressão. Eu falei, não aguento mais, eu vou desistir. Liguei para ela chorando, falei, eu vou desistir, eu não estou aguentando. E ela me disse, não desista, pode engolir seu choro, engula, entendeu? Lutou tanto, e agora na reta final que desistir, não vai desistir não, de jeito nenhum. Então assim, também a importância de se ter uma rede de apoio, sim, né? Para no momento que você fraquejar, sua rede de apoio te levantar, fala, levante, você consegue, né? Então isso é importantíssimo também, que nós mulheres estamos aqui para acolher a outra mulher, não para colocar para baixo, né? Eu acho importantíssimo isso, que eu fico olhando assim, mulher colocando a outra para baixo, fazendo comentários, denegrindo a imagem da outra mulher, né? A mulher, gente, nós estamos aqui para colocar a outra para cima, levanta, eu te ajudo, eu seguro na sua mão, tá? Então, assim, o mundo seria bem melhor, né? Se cada um tentasse ser 1% melhor todos os dias, o mundo seria bem melhor. E nós precisamos ter mais empatia, né, como mulheres, como seres humanos, pelo outro, pelo próximo, né? Seja gentil, a gente não sabe como está sendo o dia daquela mulher, o que ela enfrentou para estar ali, né? O que ela passou em casa para ir trabalhar, muitas vezes, algum problema com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai, e muitas vezes você chega lá sendo tóxico. Sim, né? Sim. Tornando o ambiente de trabalho pesado. Enfim, a gente não sabe o que o outro passa, a gente tem que começar a ser gentil. Com certeza. A mulher precisa compreender o papel dela dentro da sociedade e entender o papel dela com a outra mulher também. Tá? Nós estamos aqui para construir um mundo melhor. Apesar de ser um sonho, uma idealização de muitos de nós, mas à medida que eu cresço, à medida que eu melhoro, eu consigo ver o outro com outro olhar. Tá? E é esse olhar que precisa mudar. Aí vem a empatia, aí vem o cuidado, aí eu te incentivo a crescer, aí eu te incentivo a ser igual a melhor ou melhor do que eu. Tá? Então a gente começa a olhar o outro com uma percepção diferente. Tá? A gente precisa começar a ter esse cuidado, né? Vamos abrir aqui os comentários, ver se tem alguma pergunta para responder. Tá, gente? A gente falou aqui. Vamos abrir espaço para vocês falarem, dar a opinião de vocês. Quem tiver as perguntas pode mandar. Aí, tá? Pode mandar pergunta, tá? A gente vai começar a responder as perguntas. E desde já, quem tiver algum relato de sua vida, de sua história, né, e quiser nos mandar no direct, tá? No privado, para a gente estar contando aqui no podcast, anonimamente, né? Não vai falar o nome da pessoa, mas vai falar a história, o relato e abrir a discussão aí, a opinião das pessoas. Podem mandar. Histórias de superação, enfim. E essas histórias, a semana que vem, a gente vai estar... Aqui não está conseguindo acessar. A gente vai estar
falando sobre esses relatos, tá? A gente não vai expor quem são essas pessoas, mas que são histórias que podem contribuir. E talvez alguém esteja passando pela mesma situação que você está, ou talvez alguém já tenha passado por isso, e será algo inspirador para outras pessoas. Você pode sim ajudar outras pessoas a partir da sua história, a partir desse relato que você traz para a gente. Não estou conseguindo. Você tem alguma pergunta? Assim, relatando os desafios da mulher, né, no mundo moderno, nós temos vários desafios, né, na questão do nosso trabalho, da nossa profissão, o corre-corre para dar conta de tudo, quem tem família para dar conta de casa, de filhos, de família, todos esses desafios, e a mulher consegue contornar, né, ela consegue ter um autocontrole de tudo ao mesmo tempo, de várias coisas ao mesmo tempo. A gente está resolvendo, a gente está trabalhando, está do trabalho resolvendo alguma coisa de casa, né? Então, assim, o poder que a mulher tem de conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Qual foi o maior desafio que Ismênia enfrentou enquanto mãe, enquanto professora, enquanto nutricionista? Quem sabe que você tem assim, uma vida muito corrida, tá? Ao longo desses anos, qual foi o maior desafio que você encontrou enquanto mulher? Nossa, foram tantos. Foram inúmeros. Mas assim, resumindo, né? Todos os desafios como mãe, porque eu era uma adolescente, né? Uma criança de 17 anos. E me ver grávida ali de gêmeos, eu fiquei muito assustada. Falei, meu Deus, socorro Deus, né? Mas até uma vizinha minha me falou uma coisa uma vez, não sei se ela vai assistindo, Conceição, e a gente saiu do meio e falou assim, você se tornou uma mãezona, quem diria, né? Então assim, eu acho que Deus te dá o que você precisa na hora que você precisa, e eu acredito muito que nada acontece por acaso, né? Eu não acredito assim tanto em circunstâncias. Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer, nem mais cedo nem mais tarde. Às vezes, naquele momento eu pensei assim, meu Deus, por que agora, meu Deus, eu vou ser mãe agora, acabei com minha vida. Mas eles me deram força e me impulsionaram a buscar querer ser melhor para eles, me deram força. Então, quando eu pensava em desistir também, eu olho para eles e falo, eu não posso desistir. Por eles eu não posso, né? Então, enquanto filho, ele dá força para uma mulher, para uma mãe, sim, né? Uma força surreal, que a gente só sente quando a gente é mãe. O amor, uma força assim que você não sabe de onde tira aquela força, mas você tem um fôlego assim que te sustenta e te impulsiona para a frente, né? Até agora, em um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi o falecimento da minha mãe, que foi outro desafio, né? Que você, em meio àquele luto, você se sente perdido, desnorteado ali no meio do mundo, e você tem que buscar forças de onde você não tem, para você se reerguer, porque seus filhos estão ali precisando de você. Ouvindo esse relato, eu não sou mãe, tá? Mas eu entendo que a maternidade, ela não é um impeditivo, não. Ela é um impulsionador. Por mais que às vezes eu acredito que a maternidade é muito desafiadora, tá? Ser mãe no mundo moderno, eu acho que é mais difícil ainda do que qualquer outros desafios que a mulher vem enfrentar. Nós que não somos mãe, a gente tem muito da vida dedicada ao mercado de trabalho. Mas a mulher que é mãe, ela tem que se desdobrar nisso tudo, ela tem um motivo diferente, que é isso que você deixa, que é justamente voltar para isso aí, tá? Tá faltando 5 minutinhos para a gente encerrar nossa live, tá? Porque o Instagram encerra, né? Vou ter que levantar bastidores, né, gente? Para olhar aqui se tem alguma perguntinha aqui. É muito aí, tem que voltar e voltando e voltando. Nós queremos agradecer, tá? Quero agradecer a todos os que estão nos acompanhando nas nossas lives,
desde da entrevista na FM a hoje, o nosso primeiro dia, nós queremos agradecer a vocês, os nossos seguidores, aqueles que estão acompanhando, aqueles que entram, deixam uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Isso para a gente é muito gratificante, tá? Queremos agradecer a todos vocês que ficaram até agora, tá? Nesse primeiro momento com a gente, queremos agradecer a participação de vocês. Lembrando que estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, no mesmo horário, tá? Com outro tema interessante. Amanhã nós já vamos divulgar o tema da semana que vem. E que o dia de hoje deixe uma mensagem especial para vocês. Que não existe nada que nos limite e que todas essas mulheres ao longo da história, elas nos inspirem a sermos mulheres muito mais grandiosas, mulheres que acreditam em si, mulheres que sejam capazes de encontrar o verdadeiro sentido para a vida, realmente. Gostaria de agradecer, gente, todo mundo que se fez presente na live. Pedir desculpas, porque não tem como também eu estar daqui e estar lá lendo as mensagens dos comentários, tá? Então, desde já, peço desculpas, mas quero agradecer cada um de vocês que se fez presente aí, não deixando, né? Porque, claro, que eu vou pedir que semana que vem vocês estejam aqui, tá? Por favor, mandem as perguntas que a gente vai responder também na outra live, tá? A gente vai tentar estar respondendo aí as perguntas, mandem em direct, mandem sugestões de tema, isso, tá? Podem mandar sugestões de tema, que a gente vai estar também verificando e tudo, porque a gente já tem um cronograma, mas a gente vai encaixando, tá? E lembrando que as 4 entrevistas, no caso, as 4 segunda-feiras, né? Uma vez ao mês vai vir um convidado, tá? A gente vai trazer um convidado relacionado ao tema, para estar batendo aquela conversa com estilo, né? Com a gente, tá? E desde já vocês vão dando opinião aí, gostaram, né? Aprenderam hoje com a evolução das mulheres aí, né? Em cada século, de século em século, até chegar nos dias atuais, né? Todas elas que lutaram pelos nossos direitos, lutaram para a gente hoje poder fazer uma faculdade, poder votar, né? Enfim. Minutos. Tem uma pergunta aí de Gabriela. Não. Ela questionando e perguntando, em meio a todas essas dificuldades, qual a opinião de vocês para as mulheres alcançarem os objetivos? Não desistam, em hipótese nenhuma. Desistir é uma palavra que não existe no vocabulário de pessoas que conquistam. Eu sempre falo isso em sala de aula. Gente, é proibido desistir. É proibido desistir. É proibido desistir. Então, todas as vezes que você pensar em desistir, você vai pegar o espelho, vai ficar na frente do espelho, vai olhar a mulher forte e determinada que você é e você vai falar: é proibido desistir. Levanta a cabeça. Então, assim, para a gente conquistar, por que você conquistou? Porque não desistir. Por que eu conquistei? Porque eu não desisti. Os obstáculos foram muitos. Sim. Se eu for enumerar aqui, a gente vai virar aqui à noite falando de todos os obstáculos que eu passei, né, até conseguir me formar, para atuar como nutricionista e conquistar o meu espaço no mercado de trabalho, né? Então, assim, é porque não desisti. Então, o segredo é esse: não desistir. Independente, não desista. Quando você tiver um sonho, coloque os seus sonhos como algo inegociável. E aquilo que é inegociável, a gente não desiste. Gente, nós vamos estar encerrando por aqui, tá? Agradecemos a todos vocês que participaram, aqueles que mandaram suas perguntas e não conseguimos responder, a todas as palavras de incentivo, tá? Muito obrigada, que Deus os abençoe e até a próxima segunda-feira. Até segunda, tá, galera? Beijo. Muito obrigada pela presença de todos.